Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo e com a tua casa, em nome de Jesus. A palavra de hoje se encontra no Evangelho de João, no capítulo 7, a partir do verso 12 até o verso 19, e diz assim: E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava, e os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe estas letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que me procurais matar-me? Bom, esta palavra de hoje, com um pouco mais de versículos de costume, mas para trazer o contexto aqui da época de Jesus, o contexto judaico da época, dos líderes judeus e do povo judeu, na qual tinha pelo menos 4 vertentes diferentes no judaísmo: os zelotes, os saduceus, os fariseus e os essênios. Dentre esses 4, todos conheciam como eram os líderes, de que forma se vestiam, e aqui fica bem claro que Jesus, diante do povo e diante dos outros líderes, não era reconhecido como alguém que estudou as letras da época, que estudou aos pés de algum rabino, de algum mestre da lei da época. Jesus era reconhecido pela autoridade que tinha, que não era como dos fariseus e saduceus. Jesus possuía uma autoridade que vinha dos céus, um conhecimento, uma doutrina que veio diretamente dos céus, fica bem claro aqui. E é muito interessante a gente ver que mesmo naquela época, Jesus fazendo tantos milagres, tantos prodígios e sendo o próprio Deus na terra encarnado, as pessoas achavam que ele tinha demônio. Muitos ficavam na dúvida se ele era bom ou se ele era mau, se ele era um falso profeta ou se ele era um profeta de Deus. Meus irmãos, quiçá nos dias de hoje, hoje em dia, as pessoas ainda estão com muitas dúvidas por causa de tantas religiões, de tantas vertentes. Milhares hoje em dia se denominam cristãs, cada uma com um pensamento diferente. Isso me envolveu muito antes de eu crer verdadeiramente em Cristo. Participei de algumas religiões e nenhuma delas me trouxe plena paz, me trouxe uma plena satisfação religiosa, porque todas as religiões são opiniões sobre Jesus, e Jesus deixa bem claro nesse contexto. Vai lá e lê, e você mesmo perceberá que Jesus recebeu diretamente dos céus a doutrina perfeita, porque ele é o próprio Deus, ele não aprendeu de ninguém. Portanto, se você quiser realmente ter um encontro com Cristo, você tem que ir diretamente a ele. Você não pode ir através de religiões, mesmo que você se sinta bem numa religião, até mesmo a evangélica. Você tem que ter um encontro verdadeiro e direto com Cristo para receber a doutrina que vem dos céus, do próprio Jesus, dentro do seu coração e na sua alma.
Só Jesus, diretamente dos céus, pode fazer com que você realmente se converta a Ele e realmente não seja enganado por tantas doutrinas, tantos pensamentos, tantas religiões, porque mesmo nos sentindo bem numa religião, nós podemos estar sendo enganados. E Jesus disse: quem realmente quiser conhecer a doutrina perfeita dos céus, a minha doutrina, tem que ir diretamente a Deus, porque essas que estão aí são dos homens. E quem procura a doutrina própria, como disse o próprio Jesus, procura a glória para si mesmo. Portanto, se você pensa, eu tenho o meu pensamento religioso, Jesus está dizendo para você, você está procurando a sua própria glória e você terá a sua própria recompensa, porque a verdadeira doutrina, a perfeita, que vem dos céus, tem que vir diretamente dos céus, diretamente de Jesus que está nos céus para você. Hoje estou me estendendo um pouquinho mais, mas agora eu quero terminar com uma oração que você pode me acompanhar se você desejar. Eu peço que você me acompanhe. Senhor Jesus, neste dia eu estou aqui, Pai, primeiro agradecendo, porque dentro de casa o Senhor se revelou a mim e o Senhor fez com que eu nascesse de novo, não aprendendo de religiões e de doutrinas de homens, mas tendo um encontro direto contigo. E hoje eu estou aqui clamando para que, se essa pessoa que me ouve, ela esteja numa religião, mesmo se sentindo bem, mas que, se for da sua vontade, eu creio que toca no coração dela. Se ela ainda não teve um encontro verdadeiro contigo, toca, Senhor, poderosamente na alma dela, diretamente dos céus. O Senhor mostre a ela o verdadeiro caminho, que é o próprio Jesus, que é o Senhor, é o próprio caminho. Eu sou o caminho. Só o Senhor é o caminho, o Senhor está nos céus. Eu peço que o Senhor se revele diretamente a esta pessoa, arrancando toda a glória de homens, doutrina de homens, em nome de Jesus. Que essa pessoa receba o Senhor verdadeiramente e não uma religião que é uma opinião sobre o Senhor. Em nome de Jesus eu clamo. Em nome de Jesus eu oro por esta pessoa que está me ouvindo. Seja feita, Senhor, a tua vontade. Entra nesta casa, entra nesta pessoa e mostre a ela, Senhor, se ela está certa ou se ela está errada. O Senhor discerne todas as coisas, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é Deus. Aleluia. Jesus abençoe a tua casa ricamente e este dia. Obrigado por ouvir até aqui. Glorificado seja o nome de Jesus. Amém.